Sobre pressão arterial. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem, de verdade. Hoje nós vamos falar sobre pressão arterial e um pouco desse controle da pressão. E aí, eu tenho aqui duas aulas, então, que eu não vou usar a aula inteira, mas uma para poder conceituar, entender a pressão. E depois a gente falar do controle da pressão. Então vai chegar um momento que eu vou mudar a aula. Eu falando desse jeito que vocês me ouvem bem, é porque eu tô com um rapazinho aqui no colo. Por enquanto. Tá, então tá bom. Então vamos lá. Obrigado, Eduardo. Tá só dormindo, ó. Tá apagado. Dorme com uma beleza. Obrigado, Gabriela. Vamos lá. Peraí, só um minutinho. Já entreguei, agora ele. Pode, Gabriela, pode falar. Gabriela, quer perguntar? Desistiu? Pré-carga e pós-carga? Pós-carga é aquela resistência que o coração tem que vencer para bombear um sangue, tá? Pré-carga está relacionada à tensão que o sangue exerce na câmara cardíaca ao final de uma diástole. Ou seja, ao final de relaxamento, ele está lá cheio de sangue. Existe uma pressão lá exercida na parede, porque o sangue vai exercer uma força na parede, né? Então lembra que pressão, o conceito de pressão é força sobre área. Então quanto maior a pressão, quanto maior a força, maior a pressão. E inversamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, menor a pressão. Então pós-carga é a força que o coração precisa vencer. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Quando você assopra uma bola de aniversário, tenta encher, ela tem uma resistência, não tem? Principalmente no início. Não é isso? Depois ela fica mais fácil. Você precisa fazer menos força, não é isso? Mas no início você faz muita força para encher uma bola de aniversário. Então, vamos tentar imaginar o seguinte. No início, a pós-carga em relação à bola é maior do que depois, do meio para frente. Por quê? A resistência é muito maior no início, quando você está enchendo a bola. Então, a pós-carga, nesse caso, é a força que eu tenho que vencer assoprando para fazer a bola encher. No caso do coração, ele está injetando sangue, então ele precisa injetar sangue e ele tem que vencer uma resistência. Se a resistência aumentar, a gente diz que a pós-carga está aumentada. Entendeu ou não? Então tá bom. E pré-carga é a força que o sangue exerce no ventrículo ao final de uma diástole, ou seja, ao final de um relaxamento. Se uma coisa não entender, depois pergunta de novo. Bom, vamos lá. Então a gente começa por aqui. O que é a pressão diastólica, afinal de contas? A partir de agora, vou pedir que se quiser perguntar, a gente pergunta no áudio. Tá? Eu só não vou conseguir acompanhar quando estiver projetando. Primeiro, vamos lá. A pressão diastólica é a menor pressão arterial medida durante um ciclo cardíaco
e a pressão nas artérias durante o relaxamento ventricular, quando não há ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo. E pressão sistólica é a maior pressão arterial medida durante um ciclo cardíaco. É a pressão nas artérias após a ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo durante a sístole. Já vocês vão entender isso. Por exemplo, nós temos lá a pressão, o famoso 12/8, que na verdade 12/8 está errado, é uma abreviação. Na verdade, é 120/80, correto. Na medição, quando você afere, não dá 12 em situações normais, vai dar 120/80, porque são valores normais para uma pressão. Então, até começar por aqui, mas mostrar essa figura primeiro. Ó. A bexiga, mostrando uma bola de aniversário, justamente que à medida que você infla com ar, você assopra, o gás exerce uma força na parede, né? Ou seja, tem uma pressão X aqui. À medida que o balão ele enche, a área aumenta ou diminui? Se o balão está crescendo, a bola está crescendo. Deixa eu parar aqui. A pressão aumenta, a área aumenta. Deixa eu reformular, eu perguntei a área, não foi? A área aumenta ou diminui? Isso, a área aumenta. Se a área aumenta, qual é a tendência da pressão? É uma pegadinha. Ela não vai diminuir tanto porque o ar continua entrando. Mas também a pressão não vai aumentar tanto porque a área está aumentando. Então, eu estou colocando o ar para dentro da bola, mas ao mesmo tempo a bola cresce, a área aumenta, certo? Então, a pressão não vai. A gente poderia considerar, hipoteticamente, que ela vai ser uma constante até certo ponto. Não é constante porque depende de como você enche, né? Então, é óbvio, mas vamos considerar que ela é constante, né? Porque à medida que eu coloco gás para dentro, a área também aumenta, certo? Então, uma coisa compensa a outra. Mas vai chegar um momento que esse balão, essa bola de aniversário, ela vai chegar no seu limite elástico, ou seja, no seu máximo da sua complacência, naquilo que ela consegue encher, limite elástico. Né? Ela vai continuar crescendo, aumentando de tamanho? Não, porque ela chegou no limite dela. Mas eu continuo enchendo. Agora sim, o que vai acontecer com a pressão? Parou de aumentar a área, mas ainda continua soprando. O que acontece com a pressão? Vai aumentar, perfeito. E se eu continuar soprando e exceder o limite elástico da bola, a bola explode. Porque não tem mais para onde ela expandir, não tem mais como aumentar a área. E à medida que eu vou colocando mais ar ali dentro, a força, a molécula de ar, exerce uma força na parede da bola. E aí aumenta a pressão, porque eu estou aumentando a força. E não estou mais modificando a área. Ficou claro isso? Beleza, então vamos para o passo seguinte. Tem que ser igual a aula passada, a gente tem que ir por blocos. Se não entender, me fala que a gente volta. Um vaso sanguíneo, gente, tem a capacidade de estender, assim como uma bola. Só que não é a bola. Um vaso ele tem um formato cilíndrico. Mas ele tem uma capacidade elástica, ou seja, ele estava nesse pontilhado aqui, mostra o diâmetro do vaso antes da sístole, antes do coração injetar sangue, se contrair, ou seja, na sístole. O pontilhado. À medida que ele contrai, ele injeta sangue. Então, dilata, a gente pode dizer assim, esse vaso, ou seja, causa uma pressão, esse sangue que já estava aqui, né, que está chegando, ele se junta ao que estava aqui, e meio que distende o vaso. Mas por que o vaso não se rompe? Porque ele tem um limite elástico, ele tem componentes elásticos, as artérias, né? As veias também vão ter. Mas nesse caso aqui, esse sangue exerce uma pressão lá. E repara que depois, quando o coração relaxa, na diástole, volta para o volume normal, tá vendo? E quando ocorrer a sístole, de novo vai ficar grandão aqui, ó. Por quê? Você distendeu o vaso, e depois esse vaso, como uma bola de aniversário, se você encher a bola de aniversário e soltar, se você não der um nó e soltar o bico, o que acontece? Ela vai esvaziar, não é isso?
A mesma coisa aqui, se você enche de sangue, você distende esse vaso e como ele se comporta como um corpo elástico, a tendência dele é retrair. E retraindo, ó, a seta para baixo, apertando, esse sangue vai em direção, vai para frente, né? É unidirecional. Para trás não vai porque a força é contrária. Tudo bem? E aí vai relaxar, vai permanecer aqui. Repara que o vaso não fica vazio. Ele sempre está preenchido com sangue. A diferença é que quando contrai, chega mais sangue, e aí para acomodar esse sangue todo na artéria, a artéria acaba sendo distendida. E como ela é um corpo elástico, a tendência dela é retrair, recolher. Quando ela recolhe, ela expulsa, propaga esse sangue para frente. Isso vai acontecer, se você tem uma propagação de onda pelas artérias. Entenderam esse esquema aqui que ele representa? Bom, o que nós temos aqui? A pressão sistólica é justamente isso aqui, ó. A pressão que é alcançada na sístole, ou seja, repara que distendeu mais? Ou seja, aumentou um pouco a área, mas também tem um aumento da força. Mesmo exemplo da bola de aniversário. Tá? Só que como já chegou ao limite elástico da artéria e continua chegando sangue, na sístole, eu aumento a pressão aqui. Né? Aumenta a pressão. A área não vai compensar a quantidade de sangue que chega aqui. Então a força vai ser maior. Então, automaticamente, como eu aumento a força, eu aumento a pressão. E vai atingir cerca de 120 milímetros de mercúrio. À medida que o vaso recolhe, né, se retrai e empurra o sangue para frente, tá vendo? Ficou desse jeito, a pressão cai. Cai para quanto, Hugo? Para 80 milímetros de mercúrio. Depois ele vai para 120 de novo, 80. 120, 80. Repara que a pressão não cai a zero. Por quê? Eu tenho sangue aqui. Sempre preenchendo o vaso. Entendeu isso? Querem que eu explique de novo? Se a gente for mostrar isso num gráfico, o que acontece é o seguinte, ó, a pressão aumenta a 120 e depois cai para 80. Se fosse uma continuação gráfica, ele ia fazer isso aqui, ó, subir de novo a cada contração. Depois relaxa. Então, essa pressão ao final da diástole é chamada de pressão diastólica. E essa pressão, esse pico de pressão ao final de uma sístole é chamada de pressão sistólica. A combinação das duas coisas é o famoso 120 por 80. De cara, você já vai entender por que um idoso às vezes tem a pressão alta. Com o envelhecimento das artérias, as artérias começam a perder a sua complacência, a sua capacidade de agir como um corpo elástico. Elas vão ficando mais rígidas. Certo? Então, o que vai acontecer? Se a gente voltar lá de novo naquele desenho, você acha que a artéria do idoso vai distender igual essa aqui? O que vocês acham? Vai distender igual a outra? Não, vai haver um comprometimento. Então, significa dizer que à medida que o fluxo de sangue chegar, aumentar o fluxo de sangue, ele vai exercer uma força. Só que a área está menor ou está maior? Se ela está perdendo a capacidade de se distender, a gente pode dizer que a área agora está menor, né? Porque a área não chega a aumentar para compensar um pouco a entrada. Então, como ele não aumenta muito a área, o que vai acontecer com a pressão? Vai ficar em 120? É o mesmo volume de sangue, vamos botar o mesmo volume de sangue. Só que o que mudou nessa história toda? A área. A área não está aumentando. Ou tanto como deveria. Então, a pressão, perfeito, o pessoal que respondeu que aumentou, tá certo. Então, a pressão vai aumentar. Por quê? A força tá lá, tendendo a aumentar a pressão. Antes ficava em 120, porque o vaso aumentava um pouco o seu diâmetro, aumentava a área. Só que agora ele não está aumentando tanto. O que vai acontecer? Quanto menor a área, maior é a pressão. Então a pressão dele vai aumentar. Ele pode ficar hipertenso, por exemplo, porque a pressão aumentou. Entenderam essa parte?
Beleza, só para eu saber se eu posso ir para outra. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês antes, porque é útil. Eu vou mostrar no final, mas vou mostrar agora que já dá para entender. Olha aqui, ó. Esse gráfico é aquele que eu mostrei antes para vocês, só que ele está numa continuidade. O que é isso aqui? É a medida da pressão arterial. Então você consegue pegar, quando você insufla o manguito, você colapsa o vaso, depois vai liberando, né? O ar, vai descomprimindo. E você vai ter um pico de pressão que vai pegar lá na pressão sistólica, começa a surgir uns sons. Esse som fica forte, depois vai ficando mais fraco e vai desaparecer. Quando ele desaparece, aqui ó, repara que bate justamente na pressão diastólica. Quando ele passa, esse ruído para. Quando atinge a pressão diastólica. Então você tem a pressão sistólica e a diastólica, por isso a gente consegue medir. Esse som é provocado porque à medida que você colapsa um vaso e vai liberando, desinsuflando o manguito, o fluxo sanguíneo vai passando ali e vai promovendo um ruído. É esse som que a gente já escuta. Só para ter uma ideia, tá? Mas vamos lá, ainda falar mais do mecanismo. Deixa eu mudar a aula agora. Aqui. Tem que fechar esse arquivo aqui. Agora sim. E aí a gente chega numa forma, ou seja, você entender o que é uma pressão sistólica e o que é uma pressão diastólica. Agora, como o corpo controla isso, ou seja, como ele regula essa pressão, o que ele faz para regular isso? Vamos aprender que existem duas maneiras de regular. Mas, a primeira coisa que a gente vai ver aqui ó, é essa formulazinha, essa expressão matemática para pressão arterial. Ou seja, PA é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Grava aí. Lembra que eu falava como é que a gente expressa? Qual é a expressão matemática para débito cardíaco? Débito cardíaco é igual a ninguém lembra? Débito cardíaco é igual cadê? Vocês responderam aí. Isso. Débito sistólico vezes frequência cardíaca, ou inversamente. Isso aí, perfeito. Parabéns. Então agora a gente vai entender o que é PA. A gente vai ver que a PA depende dessa fórmula aí do débito cardíaco. Está relacionado diretamente com isso. Vamos voltar lá para o slide. Então, ó, PA é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Bom, repara o seguinte, se eu aumentar o débito cardíaco, eu também aumento a PA. Por quê? Lembra? Se o débito cardíaco aumentar, ele pode aumentar de duas maneiras. Se eu aumentar o débito sistólico, eu aumento o débito cardíaco, né? Débito cardíaco é igual a débito sistólico vezes a frequência cardíaca. Ou eu posso aumentar a frequência cardíaca. Com isso também eu vou aumentar o débito cardíaco. O volume de sangue injetado por minuto. Certo? Bom, se eu aumentar o débito cardíaco, eu aumento a PA. Se eu diminuir o débito cardíaco, eu diminuo a PA. E a resistência vascular periférica? É a resistência causada por esses vasos periféricos, principalmente em termos de arteríolas, que são artérias menores, menor calibre, elas causam uma resistência ao fluxo. E lembra que o coração tem que vencer essa resistência? Tem que vencer. Se essa resistência ao sangue aumentar, o coração vai ter que fazer mais força. Com isso, a pressão vai aumentar. Então, se eu aumento a resistência vascular periférica, eu aumento a PA. Se eu diminuo a resistência vascular periférica, eu também diminuo a PA. Bom, deixa eu botar isso num quadro branco, para a gente entender melhor.
PA igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Beleza, vamos. Não quer mudar. Tá. Vamos lá. Se eu aumentar a PA, perdão, se eu aumentar a resistência, eu aumento a PA. E se eu aumentar o débito cardíaco e a resistência, eu aumento os dois. Vamos ver o seguinte. Vamos imaginar o coração está aqui, formando essa bola, ejetando sangue. Tem lá mais artérias, isso é só um esquema de maior calibre que vão se ramificando em artérias de menor calibre. Certo? Então tem uma resistência, que é representada por um único vaso, tá? Para dizer que aqui era maior. Só o seguinte, se eu causar vasoconstrição, não numa única arteríola, tá, gente? Isso aqui representa todas as artérias. Se eu diminuir a área, fazer vasoconstrição, diminuir a área dessas arteríolas, eu aumento a resistência ao fluxo ou diminuo? Eu aumento, porque eu estou diminuindo a área. Quanto menor a área, maior é a pressão. De acordo com uma lei chamada lei de Poiseuille, quando você diminui o diâmetro de um vaso, você aumenta 16 vezes mais a resistência, ou seja, você aumenta a resistência ao fluxo. Nesse caso aqui, isso até chegar aos tecidos, né? Ao tecido que está lá bonitinho. Se eu aumento a resistência demais aqui, eu estou aumentando o quê? A resistência vascular periférica. Se o vaso dilata, por exemplo, coletivamente, não um único vaso, não. Se ele dilata, ele vai acomodar mais sangue. Se eu aumento o diâmetro, a resistência é menor. Então, automaticamente, eu diminuo a resistência vascular periférica. Por exemplo, quando você usa um vasodilatador, né, você está diminuindo. Por exemplo, você usa tem fármaco, por exemplo, que age diminuindo a contração da musculatura lisa das arteríolas. Com isso, você diminui um pouco, aumenta o diâmetro do vaso, diminui a atividade simpática sobre eles. Então, você diminui a resistência vascular periférica. Com isso, o coração não precisa fazer tanta força para bombear isso para frente. Porque você diminuiu a resistência vascular periférica. Com isso, você diminui a PA. É o que às vezes faz. Acontece no paciente que é hipertenso, né? Você dá às vezes um beta-bloqueador, na verdade, um bloqueador dos receptores de angiotensina. Nós vamos entender que é angiotensina hoje. Tá? Então, você evita que o diâmetro diminua muito das artérias, das arteríolas. Com isso, você diminui a resistência. Com isso, o coração também não precisa ter tanta força e a pressão é menor, porque eu aumentei a área. Bom, se o débito cardíaco diminuir, por exemplo, um coração que está fraco, não consegue bombear tanto, a tendência da pressão é também cair. Então, repara que esses dois aqui são os determinantes da pressão arterial. Se eu alterar o débito cardíaco, eu altero a pressão arterial. Se eu alterar a resistência vascular periférica, eu também altero a pressão arterial. Se alterar os dois, também vou alterar a pressão arterial. Por exemplo, lembra quando nós estudamos sistema nervoso autônomo, que nós falamos sobre simpático e parasimpático? Nós vimos que o simpático, o que ele faz com o batimento do coração? Com a frequência cardíaca? Ninguém? Aumenta. Perfeito. É só lembrar, eu dava o exemplo do exercício.
Você começa a fazer a atividade, o batimento aumenta, a força de contratilidade do coração também aumenta, não é isso? Então, veja bem, se a atividade simpática ela aumenta a frequência cardíaca, ó, o que vai acontecer? Deixa eu só botar outra fórmula aqui para a gente continuar. Vou precisar dela. Ok. Vamos lá. Se o indivíduo está com uma atividade simpática, por exemplo, aumentada, sistema nervoso simpático, ele vai aumentar a frequência cardíaca. O que já vai o quê? Aumentar o débito cardíaco. Se aumentar o débito cardíaco, ó, o que vai acontecer aqui? Eu já vou aumentar a PA. Além disso, o sistema nervoso simpático ele vai atuar só ali no coração? Não, dependendo da intensidade, eu vou atuar onde? Na força de contração, ou seja, o ventrículo vai contrair com mais força, então ele também vai expulsar, ou seja, vai injetar um volume maior de sangue. Isso significa dizer que ele aumenta o débito sistólico, a quantidade de sangue injetada a cada sístole, a cada contração. Então, veja bem, o sistema nervoso simpático aumentou a frequência cardíaca, aumentou o débito sistólico. Com isso, ele aumentou, vou botar aqui 2 setinhas para você ver que aumentou muito o débito cardíaco. Então, vou botar essas 2 setinhas aqui. Está aumentando muito o débito cardíaco. Certo? Vou botar mais uma setinha aqui. Então, está aumentando muito. Além disso, lembra que o sistema nervoso simpático ele faz vasoconstrição periférica? Então, ele vai diminuir. Vasoconstrição significa dizer que ele diminui o lumen dessas arteríolas, por exemplo. Faz vasoconstrição visceral, chega pouco sangue nos vasos, nas vísceras abdominais, certo? Com isso, se ele diminui, se ele faz vasoconstrição nesses pequenos vasos, essas arteríolas, por exemplo, o que vai acontecer com o fluxo, com a resistência? Vai aumentar ou vai diminuir? Ó, ele vai diminuir, vai ficar, digamos assim, ó. Todas as arteríolas. Essa aqui representa uma única arteríola. Representa todas as arteríolas, perdão. Ó, ficou esse espaço aqui, diminuiu o diâmetro. Com isso, a resistência aumenta. Então, o sistema nervoso simpático também vai aumentar o quê? A resistência vascular periférica. Com isso, a pressão vai aumentar e muito. Por isso que o simpático vai aumentar a pressão. Por isso que a gente está ansioso, uma pessoa que está ansiosa vai estar com a pressão, pode estar com a pressão alterada. Por isso que às vezes você vai medir a pressão daquele paciente que você está lá no posto, enfim, ou na própria farmácia, e o indivíduo está nervoso, às vezes a pressão já está alterada porque está nervoso. Então, às vezes tem que deixar ele lá quieto, um lugar mais silencioso, para medir. Porque só de ele te ver com jaleco, ele já fica nervoso. E por que a pressão vai aumentar? Vai aumentar por causa da atividade simpática, do sistema nervoso simpático. Porque ele aumenta a frequência cardíaca, ou seja, ele tem um efeito cronotrópico, crono de tempos, cronos, tempo, né, de cronômetro, por exemplo. É uma maneira de medir o tempo, né? Então, cronotrópico, o nome que a gente dá para esse efeito, né, na força, na contratilidade do miocárdio, que a gente chama de efeito ionotrópico. Ele aumenta a força de contração, injeta mais sangue. Ele aumenta a frequência cardíaca. Com isso, ele aumenta o débito cardíaco. Aumentando o débito cardíaco, ele aumenta a PA. E, além disso, ele aumenta também a resistência vascular periférica, o que faz a PA aumentar. Ok? Alguém não entendeu isso que eu expliquei? Posso ir adiante?
Beleza. Então, vamos lá. Agora, a gente falou do conceito de pressão sistólica, diastólica, falando da expressão matemática para pressão arterial. Bom, mas como o corpo controla isso? Uma das respostas eu já expliquei, que é o sistema nervoso simpático. Nós já vimos. A gente vai ver também que tem uma resposta que é mais lenta. Mas, antes de tudo, o sistema ele tem que detectar a pressão. E como o nosso corpo faz isso? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Nós temos lá, na carótida e no arco aórtico, lembra da aorta? Tem um arco aórtico. E aqui em cima tem uma artéria importante que vai irrigar a cabeça, o encéfalo, chama-se artéria carótida comum. Tem uma de cada lado. Tá? Elas têm origem diferente, mas tem uma de cada lado. Eu vou ter ali baroreceptores, baro de pressão, então eu tenho receptores de pressão no arco aórtico e nesse seio carotídeo, que está aqui representado em amarelo, os neurônios, esses receptores que atuam como, esses neurônios que atuam como receptores. Então, à medida que você distende um vaso, aqui lembra daquele exemplo de distensão do vaso. Se você distende muito o vaso e aumentando a pressão, esses neurônios disparam o potencial de ação. Disparam um sinal. A mesma coisa aqui, se o coração, o ventrículo esquerdo ejeta um volume muito alto, esses baroreceptores detectam esse aumento excessivo da parede do vaso. Então, digamos que o indivíduo teve um pico hipertensivo. Ele foi lá, 120 e estava 180. Percebeu que aumentou. O que o teu cérebro precisa fazer? Ele vai ativar o sistema nervoso simpático? O que vocês acham? O que vocês acham? Se aumentou a pressão ali dentro, ele vai ativar o sistema nervoso simpático? Não, porque senão você vai explodir, né? Lembra que o simpático aumenta a pressão. Lembra que eu expliquei na fórmula? Então, se os baroreceptores percebem o aumento da pressão, ele diminui a atividade do simpático lá no tronco encefálico e aumenta, né? Você tem uma resposta parasimpática. Assim, na verdade, muito mais pela inibição simpática, né? E acaba que o parasimpático vai predominar a resposta do bulbo. Ou seja, o parasimpático ele faz o que com a frequência cardíaca? Aumenta ou diminui? Diminui. Ele quase não vai ter efeito na contração, tá? Parasimpático. Só que, à medida que esses neurônios disparam o potencial de ação, porque eles detectam que a pressão está aumentada, o que eles vão fazer é inibir a atividade simpática. Então, o que acontece? O simpático deixa de fazer o coração bater mais forte. Então, não necessariamente vai ter efeito parasimpático na contratividade miocárdica. O que vai acontecer é que o simpático deixa de agir, digamos assim. Vai agir em menor intensidade. E o parasimpático, sendo ativado, ele vai alterar a frequência cardíaca. Isso ele vai alterar bem. Ele diminui a frequência cardíaca. Então, se a gente colocar lá no nosso esquema novamente, o que vai acontecer é o seguinte: se ele diminui, o débito sistólico vai diminuir por quê? Porque o sistema nervoso simpático vai ser inibido. Então, eu diminuo aquela força de contração. E, além disso, o parasimpático sendo ativado, ele diminui a frequência cardíaca. Certo? Vamos lá. À medida que a pressão aumentou, o parasimpático é ativado e o simpático vai ser inibido. Então, diminui a frequência cardíaca. Isso aqui vai reduzir um pouco, porque estava aumentado com a atividade simpática. Então, ele diminui, vai voltar para os níveis normais. Tá? Esse aqui vai ser diminuído, porque o parasimpático diminui a frequência cardíaca.
Com isso, eu diminuo o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, eu reduzo também quem? A PA. E além disso, como você inibiu o simpático, ele vai ter um efeito, vai diminuir aquela vasoconstrição periférica. Com isso, o diâmetro do vaso aumenta. Se o diâmetro aumenta, você já está aumentando a área, o que vai acontecer? A pressão diminui. Então, ele acaba tendo efeito. É uma resposta que a gente chama de resposta rápida, porque o baroreceptor é muito rápido. Aumentou a pressão ali, desliga um pouco o simpático e deixa o parasimpático sobressair, para tentar diminuir a pressão, entendeu? Bom, foi? Então, essa resposta do baroreceptor também pode ser a resposta a baixos volumes, ou seja, se a pressão diminui, o baroreceptor agora vai ativar quem? O sistema nervoso simpático. Só fazer uma correção, né? Esses baroreceptores, eles são, o potencial de ação é disparado ali e ele inibe, quando a pressão está muito alta, ele vai inibir o simpático. Mas se o volume reduzir, ou seja, por alguma razão, o indivíduo está tendo uma hemorragia, por exemplo, então o sangue não está retornando, está diminuindo a quantidade de sangue que chega ao coração, está sangrando muito. Esse baroreceptor vai estimular, vai ativar um potencial de ação que vai excitar, vai aumentar a atividade de quem? Do sistema nervoso simpático. Se aumentar a atividade do sistema nervoso simpático, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a pressão. Tá? Então, ele funciona como uma resposta rápida. Tá? Se a gente olhar aqui, esses baroreceptores detectando o quê? Pressão. Ou seja, a força que o sangue exerce sobre aquela área. Eles estão posicionados estrategicamente, principalmente no arco aórtico e no seio carotídeo, em ambos os lados, na bifurcação da carótida. Então, aqui, ó, no arco aórtico, aqui é o tronco pulmonar, o coração estaria aqui. Eu tenho ali esse emaranhado de prolongamentos que atuam como receptores. E aqui no corpo carotídeo. Bom, tem um esquema aqui interessante. Deixa eu pegar isso aqui. Peraí que eu vou achar essa pedra. Não tem aqui a... Cadê? Olha essa figura aqui, ó. Se eu aumento a pressão arterial, como eu falava, você aumenta os disparos do baroreceptor. E começa a gerar vários potenciais de ação, que vão lá para o tronco encefálico, para o bulbo, especificamente. Qual vai ser a resposta? Diminuição da atividade simpática, que está com refluxo simpático, mas pode entender como atividade simpática para o coração, arteríolas e veias. Você diminui a resistência vascular periférica e também diminui a quantidade de sangue que chega ao coração, para poder diminuir um pouco a pressão. Isso se a pressão estiver alta. E aumenta o que? A atividade parasimpática. Então você diminui a frequência cardíaca com a atividade parasimpática. Com isso, a tendência é a PA diminuir. Ou seja, ele está regulando. A pressão estava aumentando, ele está regulando. Agora, se o indivíduo está tendo a hemorragia, que eu comentei, o que acontece? Eu vou ter menor estiramento da aorta e da carótida. Por quê? Se tem menos volume de sangue, o que acontece com a força? Ela diminui. Se a força diminui, menor é a pressão, concordam? Porque é força sobre área. Pressão é força sobre área. Se eu diminuo a força, eu diminuo a pressão. Então, esses baroreceptores vão ter o menor estiramento, eles não vão disparar tanto potencial de ação assim. E o que vai acontecer? Se ele não dispara tanto potencial de ação, ele vai parar de inibir o simpático. Porque quanto mais estirado, quanto mais potencial de ação esse baroreceptor dispara, mais ele inibe o simpático. E quanto menos estirado ele for, menos ele inibe. Ou seja, se você estirar pouco o vaso, a aorta, por exemplo, se ela for pouco estirada,
né? Os receptores diminuem sua atividade e param de inibir o sistema nervoso simpático. Se eu deixar de inibir o sistema nervoso simpático, ele vai ter maior atividade ou menor atividade? Maior, porque alguém estava inibindo, impedindo dele trabalhar. Ou seja, se eu aumento o estiramento do vaso, eu disparo mais a potencial de ação naqueles baroreceptores. Esses baroreceptores vão inibir o sistema nervoso simpático. Agora, se eu diminuir o estiramento, eu diminuo a atividade do sistema, eu aumento a atividade do sistema nervoso simpático. Por quê? Eu diminuo a inibição. Os baroreceptores tendem a inibir a atividade simpática. Então, se eles atuarem menos, menor é a inibição sobre o simpático. Ou seja, quanto maior a atividade dos baroreceptores, menor é a atividade do sistema nervoso simpático. Quanto menor for a atividade dos baroreceptores, maior é a atividade simpática. Tá claro isso, gente? Alguém? Se não posso repetir, isso não é simples mesmo, não. É porque tem que entender que não é que essas células percebam, disparem potencial de ação com um volume menor de sangue. Não é isso. Pelo contrário, elas deixam de disparar. E deixando de disparar, elas deixam de inibir a outra célula. Estão lá no tronco cefálico. Que células são essas? Neurônios responsáveis pelo sistema nervoso simpático. Beleza? Então vamos voltar lá porque aquele esquema é bom. Para a gente entender. Então agora, diminuindo o estiramento, ou seja, com isso eu vou ter menor quantidade de potencial de ação aqui. Quanto menor for o estiramento, maior vai ser a atividade simpática. Porque eu diminuo a frequência de disparo desses baroreceptores, que são neurônios ali, projeções dos neurônios. Então, diminuindo o estiramento, eu diminuo a frequência de disparo, ou seja, o número de potenciais de ação, a atividade desses neurônios. Com isso, eu diminuo a atividade parasimpática e aumento a atividade simpática, porque eles é que estavam inibindo esses caras aqui. Se eles estão com atividade menor, esse aqui fica com atividade maior. E aí eu vou ter aquela resposta que eu falei. O sistema nervoso simpático vai fazer o quê? Vai aumentar a frequência cardíaca, com isso vai aumentar o débito cardíaco. Vai aumentar o débito sistólico, com isso vai aumentar mais ainda o débito cardíaco. Ó, frequência cardíaca contra a atividade do coração. Além disso, vai diminuir a área, vai fazer vasoconstrição arteriolar em todas as arteríolas. Com isso, eu vou diminuir a área. Diminuindo a área, eu aumento quem? A resistência vascular periférica, aqui está RPT, porque também pode ser conhecida como resistência periférica total. Só a mesma coisa, basicamente. Então, e também diminua a constrição de veias. Por quê? O sistema nervoso simpático, além disso, ele atua nas veias e faz com que as veias levem mais sangue para o coração. Como se fosse um reservatório de sangue. Você aumenta o retorno venoso, ou seja, a quantidade de sangue que retorna para o coração. Com isso também eu vou aumentar a PA, porque o volume de sangue vai ser maior, ejetado. Se chega mais sangue no coração, mais sangue é ejetado. Isso de acordo com a lei de Frank-Starling. Essa lei diz o seguinte: quanto o volume ejetado, né, quanto maior a quantidade de sangue que chega no coração, maior vai ser a quantidade ejetada. Então, se tinha 100 ml chegando, agora está chegando 150, eu vou ejetar mais sangue do que antes. A lei de Frank-Starling vai dizer o seguinte, ó, quanto maior a tensão, mais sangue chega no coração, mais sangue vai ser ejetado. Em outras palavras, é isso. Então, o sistema nervoso simpático, ele aumenta a pressão arterial por vários motivos. Porque ele aumenta a frequência cardíaca e o débito sistólico, com a contratilidade cardíaca. Com isso, ele aumenta o débito cardíaco. A gente sabe que a pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Além disso, ele aumenta a resistência vascular periférica nas arteríolas, constrição das arteríolas, e promove maior quantidade de sangue voltando para o coração. Então, com isso, vai ter maior volume ejetado. Ou seja, o volume sistólico vai aumentar mais ainda.
Tudo isso com a resposta simpática. Tudo bem? E aí a PA vai ficar tender ao normal. Lógico, se esse indivíduo continuar sangrando, chega uma hora que não há sistema que aguente, porque você está perdendo sangue. Mas essa vai ser a resposta. Então o indivíduo vai começar a suar, se estiver perdendo sangue, o coração vai bater mais rápido, a mão vai começar a ficar fria. Por quê? Eu estou com uma atividade simpática aumentada, tentando fazer o quê? Tentando manter a pressão em níveis normais. Aqui tem um exemplo da hemorragia. Com a hemorragia, eu tenho diminuição da pressão arterial. Com a diminuição da pressão arterial, eu diminuo a atividade dos baroreceptores. Com isso, eu diminuo a atividade parasimpática, porque o parasimpático depende dessa atividade aqui. Como essa atividade aqui está reduzida, o parasimpático está reduzido também. Ao passo que a atividade simpática aumenta, porque esses caras aqui é que inibiam o simpático. Como eles estão com a baixa atividade, eles deixam de inibir como deveria o simpático. Com isso, o simpático já aumenta lá a frequência cardíaca. Isso aqui é a continuação disso aqui, tá, gente? Então, além de aumentar a frequência cardíaca, ele também vai aumentar quem? A força de contração, o volume sistólico. Então, vai aumentar, estaria aqui o quadradinho, isso aqui estaria aqui. E também vai fazer com que mais sangue chegue, vai aumentar o retorno venoso, fazendo mais sangue chegar ao coração. Com isso, o volume sistólico também aumenta, porque mais retorno venoso, maior é o volume diastólico final, ou seja, mais sangue vai ser ejetado. Com isso, vai aumentar o volume sistólico. E a própria atividade nas arteríolas, pelo sistema nervoso simpático, cadê ele aqui? Com a diminuição dos baroreceptores, o sistema nervoso simpático vai aumentar a vasoconstrição nas arteríolas e vai aumentar a resistência vascular periférica, ou seja, a PA vai subir, tender a volumes maiores. Por que a pressão caiu, gente? Porque não é força sobre área. Se eu estou perdendo sangue, eu estou perdendo a força sobre área. O volume, aquela tensão exercida, a tensão na parede do vaso sanguíneo, nas artérias, exercida pelo sangue. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Esse é o mecanismo mais rápido de regulação. É o neural, milésimo de segundo. Ele vai tentar restabelecer, vai começar a atividade dele. Milésimo de segundo é a resposta, tá, gente? Mas ele vai começar a fazer isso acontecer no corpo. Vai tentar botar a PA para cima. Mas é rápido. Uma resposta rápida. Me dá só um minutinho, gente. Um minutinho. Pessoal, até agora vocês entenderam? Porque aí eu vou, se entenderam, eu vou passar para o próximo ponto da regulação. Posso ir adiante? Qual parte você ficou confusa? O exemplo da hemorragia? Então, olha só, se você tá, que hemorragia? É um sangramento. Se você está perdendo sangue que está dentro do vaso, a força dentro do vaso vai ser maior ou menor? Você está diminuindo o volume de sangue. Hum? Se você está perdendo sangue, está sangrando,
Você está perdendo sangue. O sangue não vai brotar do nada. Estou perdendo lá. Vamos supor que eu tinha 6 litros de sangue. Estou perdendo sangue. A quantidade de sangue no interior de um vaso está diminuída. Se eu diminuo a quantidade de sangue, ou seja, o volume de sangue, eu tenho mais força ou tenho menos força sobre a área? Menos força, exatamente. Com isso, a pressão cai ou sobe? Exatamente, ela cai, diminui. Os baroreceptores vão ser menos estirados, porque antes, com o volume de sangue aumentado, distendia mais. Você ativava mais os baroreceptores, que são distendidos quando há o aumento da pressão. Como você diminui a pressão, você diminui a distensão desses baroreceptores, porque diminuiu também a distensão dos vasos, diminui o estiramento dos baroreceptores, porque você diminuiu o estiramento da aorta, por exemplo. Com isso, a atividade do baroreceptor diminuiu. E é ele que inibia, ele é que diminuía a atividade do simpático, do sistema nervoso simpático. Como a atividade dele está reduzida, você acha que ele vai conseguir inibir bem o simpático? Não. Então o simpático vai predominar. E junto com o sistema nervoso simpático, você vai ter toda aquela resposta. Aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração do miocárdio, ou seja, do coração. Com isso você vai injetar mais sangue, certo? Vai fazer vasoconstrição periférica, aumento da resistência vascular periférica. Vai aumentar a quantidade de sangue que chega no coração, ou seja, aumentar o retorno venoso. Então, uma maior quantidade vai sair, ser injetada. Ele vai ter essa resposta. Lógico, se você não parar a hemorragia, gente, vai chegar uma hora que esse paciente vai entrar em choque. Não vai adiantar nada. Mas vamos supor que a hemorragia parou. Ele vai conseguir manter lá, o indivíduo vai estar com a frequência aumentada, vai estar suando, mas está vivo, está com a pressão em níveis normais. Graças, inicialmente, a esse sistema. Certo? Aí o indivíduo vai para o hospital, o cara bota ele no soro, faz uma expansão plasmática, ou seja, aumenta o volume. Aumentando o volume, o que acontece com a PA? Aumenta ou diminui? Se eu estou aumentando o volume dentro do sangue, aumenta. Aí o baroreceptor vai ser ativado. Ele ativado, ele diminui a atividade simpática. Com isso, o indivíduo passa a ficar com uma frequência normal. Ele estava com uma frequência, digamos, estava taquicárdico, estava 150. À medida que botou ele no soro, injetou lá no sangue dele, expandiu o volume no leito vascular. Com isso, aumentou a pressão. Aumentou o estiramento do baroreceptor lá na aorta e na carótida. Eles entenderam o seguinte, ó. Opa, o volume está aumentando. Então eles começam a disparar e lembre-se, quanto maior a atividade do baroreceptor, menor a atividade do sistema nervoso simpático. Então, ele aumenta a atividade do baroreceptor, porque você está distendendo mais agora a artéria e, consequentemente, você está estirando mais esses receptores. A atividade do sistema nervoso simpático diminui, certo? E junto com a diminuição do sistema nervoso simpático, toda aquela resposta ativada pelo sistema nervoso simpático também vai reduzir. Ou seja, vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a força de contração, vai diminuir a resistência e vai diminuir a quantidade de sangue que retorna para o coração. Por quê? Agora o corpo entendeu que não precisa mais ficar ativando o sistema nervoso simpático, porque o volume voltou ao normal. Consequentemente, a pressão voltou ao normal. Se ele continuar ativado, tua pressão vai lá no teto. O que foi, Gabriela? Quando a pessoa toma calmante... Não, aí depende. Por exemplo, tem gente que toma ansiolítico. Por quê? Para diminuir a atividade do sistema nervoso simpático. Ou toma, por exemplo, um Rivotril, um benzodiazepínico. Nesse caso, ele não inibe só o sistema nervoso simpático. O benzodiazepínico inibe qualquer... diazepam faz parte do benzodiazepínico, né?
clonazepam, diazepam, a classe dos PAN, ele vai diminuir a atividade do neurônio, de vários neurônios, até neurônio motor diminui. E por isso que ele pode diminuir, ter um efeito sobre o sistema nervoso simpático, diminuindo a atividade do sistema nervoso simpático. Diminuindo a atividade simpática, do sistema nervoso simpático, você diminui toda aquela resposta. Uma pessoa que está agitada, que você tomar um calmante, ela está com a frequência aumentada, não necessariamente está taquicárdica, mas está com o coração acelerado, batimento acelerado, né? Por vezes, dependendo do estresse, pode estar com a mão, sono frio, depende da intensidade. Então a pessoa está muito nervosa, às vezes não consegue nem dormir por causa da atividade simpática aumentada. E aí, com isso, ela tomou um calmante, ou seja, tomou um diazepam da vida, que vai diminuir a atividade dos neurônios, incluindo dos neurônios que regulam a pressão arterial, que sai lá do tronco. Por isso que diminui um pouco a pressão. Mas ela não é um hipotenso, uma droga antihipertensiva importante. É mais para poder eliminar aquele componente que a gente chama de psicológico, né? Que é quando você ativa, está ansiosa, está nervosa, entendeu? Isso significa dizer que você está ativando o sistema nervoso simpático, então a pressão tende a aumentar. Então você está eliminando esse componente neurológico importante. Tá? Mas existem outros antihipertensivos que são mais potentes, né? Eles são usados até mais de um. Mas não é só esse. Nós temos uma resposta rápida, ou seja, uma resposta neural, e temos uma resposta endócrina, né? Que é um pouco mais lenta, porém muito eficiente. Nós ainda vamos ter renal, tá? Então não se preocupe com os detalhes. Mas dentro do rim, nós temos uma estrutura microscópica, isso não vê no anatômico, isso só dá para ver na histologia, no microscópio, chamado néfron. São túbulos, por onde o rim vai fazer essa filtração do sangue, essa filtragem do sangue, melhor dizendo, eliminando toxinas, eliminando aquilo que tiver em excesso. O rim não vai eliminar só toxina, eliminando também aquilo que está em excesso. Até a água. Se você beber muita água, você vai eliminar mais água. Então não é só porque é ruim, não. Tá? E aí, no rim, tem esse aparelho aqui, ó, chamado justa glomerular, que o fluido vai passando por dentro desses túbulos, né? Então, é o seguinte, se você, por exemplo, diminui o volume que chega aqui, lembra do exemplo da hemorragia? Teve hemorragia e depois parou de sangrar. Você diminuiu o volume, certo? O rim vai perceber essa diminuição de volume. Essas células vão secretar, essas células justaglomerulares aqui, ó, vão secretar para a corrente sanguínea um hormônio chamado renina, que atua como enzima. Caindo na corrente sanguínea, ela encontra o angiotensinogênio, que é liberado lá pelo fígado. O fígado libera na corrente sanguínea. Esse aqui é o maior exemplo de trabalho em equipe, hein, gente? A renina, o rim percebeu a diminuição do volume. Opa, a pressão vai cair, porque está diminuindo o volume. Com isso, percebendo essa diminuição, secreta a renina. A renina cai na corrente sanguínea, encontra o angiotensinogênio, que é produzido e liberado lá pelo fígado, já estava lá circulando. Então, quando essa enzima, a renina, encontra o angiotensinogênio, converte, transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, que é convertida no próprio sangue, ela vai continuar circulando, né? O sangue vai circular, e uma hora ele vai ter que passar pelo pulmão. Chegando aos pulmões, ela vai ser convertida em angiotensina 2, por uma enzima chamada ECA, aqui está em inglês, né? ACE, mas a gente chama isso em português de ECA, né? ECA, enzima conversora de angiotensina. Essa enzima está lá no pulmão, uma quantidade, uma expressão importante lá no pulmão, você tem uma quantidade boa. Então, lá no pulmão, esse angiotensinogênio, essa angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2, e aí agora sim, a angiotensina 2 tem um efeito potente para aumentar a pressão. Por quê? Ela vai fazer aquela
vasoconstrição periférica, vai aumentar a resistência vascular periférica. Quem é que faz isso também? O simpático também faz isso. Mas a angiotensina também vai fazer. Vai aumentar mais ainda, vai potencializar aquele efeito vasoconstritor. Então, vai aumentar a resistência vascular periférica, com isso você aumentar a PA, não é isso? PA é igual a débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, a angiotensina 2 vai circular e por onde ela passar, ela vai fazer vasoconstrição, principalmente nas arteríolas, aumentando a resistência vascular periférica. Além disso, a angiotensina 2, quando passar dentro de uma glândula que fica em cima do rim, chamada adrenal ou suprarrenal, ela vai aumentar a secreção de um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona vai cair na corrente sanguínea e vai chegar no rim de novo. Chegando no rim, ela aumenta a reabsorção de sódio, ou seja, eu vou diminuir a quantidade de sódio que eu elimino na urina. Eu vou reabsorver, vou colocar novamente para dentro do sangue. Tudo bem? E a gente sabe que quanto mais sal, cloreto de sódio, por exemplo, cloreto e sódio que vão ser reabsorvidos. Se você aumenta a quantidade de sódio, automaticamente você aumenta o quê? A quantidade de água. Então você retém mais água no leito vascular. Por quê? Se o indivíduo estava tendo hemorragia, estava perdendo volume, você ainda vai jogar água para fora da urina? Vai perder mais água pela urina? Não. Eu tenho que tentar manter o volume. Porque mantendo o volume, eu mantenho a força sobre a área. Eu mantenho a pressão. Certo? Então eu vou reter mais água. Porque a água gosta de diluir. Então a água, onde tiver sódio, a água está indo junto. Então, aumentando a reabsorção, impedindo que esse sódio seja excretado em grande quantidade na urina, fazendo ele voltar para o sangue, automaticamente eu também levo junto com o sódio água. Eu vou eliminar menos água, um volume menor de urina. Certo? Além disso, né, a angiotensina 2 vai potencializar o efeito lá no hipotálamo, no diencéfalo, tá? Esse sistema já vai ser ativado pelo baixo volume também, pelo aumento da osmolaridade. Só que a angiotensina 2 ainda potencializa isso, lá no hipotálamo, fazendo a liberação, promovendo a liberação em quantidades maiores, em concentrações maiores, do hormônio chamado ADH, o hormônio antidiurético, nós vamos estudar o efeito disso no rim depois. Esse hormônio é liberado lá no hipotálamo, lá no diencéfalo, lá em cima, cai na corrente sanguínea e chega aqui, ó, no rim, aumentando a expressão de aquaporina, ou seja, a água porina de poro. Aumenta a quantidade de canais de água. Com isso, você aumenta a reabsorção de água, a retenção de água. Então, você elimina menos água, um volume menor na urina. Ou seja, com a formação da angiotensina 2, você promove, aumenta a resistência vascular periférica e impede que o débito cardíaco reduza, mantendo o volume plasmático. Certo? Com isso eu vou ter também aumento da contração do miocárdio, o simpático vai estar atuando junto. Então, ó, diminuição da PA ativa esse sistema que eu estou falando. Ó. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Conhecido como esse sistema. Tá bom? Guardem isso. Então, a diminuição da PA diminui a quantidade de sangue, a quantidade do volume que chega ao sangue, que chega ao rim, ou seja, diminui a perfusão renal, a pressão de perfusão, e diminui a quantidade, né? Percebendo esse baixo volume, o rim libera a renina encontra esse angiotensinogênio, que é um substrato da renina, converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Ao passar pelo pulmão, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2. Aí você tem a angiotensina 2 promovendo vasoconstrição, o que vai fazer com que a resistência vascular periférica aumente. Vai também promover um efeito comportamental no hipotálamo, atuando sobre os núcleos que atuam na sede. Então vai aumentar a tua busca por água, você vai sentir sede e vai buscar por água, para aumentar o volume, certo? Para beber mais água. Vai fazer você
eliminar, reter mais sódio, então vai aumentar a reabsorção de sódio, com isso você vai aumentar o volume no compartimento extracelular, e também a angiotensina 2 vai aumentar a aldosterona, que ela estimula lá a glândula suprarrenal a produzir a aldosterona. A aldosterona cai na corrente sanguínea, age nos rins, aumentando a retenção de sódio, a reabsorção de sódio, e com isso eu aumento o volume também extracelular. Por quê? Porque a água gosta de diluir. Então, se eu retenho mais sódio, mais água fica na corrente sanguínea, no leito vascular. A pressão volta ao normal. Lógico, se o indivíduo continuar sangrando, não vai ter jeito. Tanto é que o sódio é importante para manter o líquido, a quantidade de água no leito vascular, que muitos antihipertensivos vão fazer o quê? O contrário. Se você pegar um diurético, o que o diurético faz, gente? Aumenta a diurese, né? Aumenta a quantidade de... o volume de água liberado. Já ouviram falar da furosemida? A furosemida é um diurético de alça. Ele atua numa alça lá no rim. Nós vamos estudar isso, fiquem tranquilos. Com isso, ele inibe, diminui. Veja bem, eu estou falando da mão contrária agora, estou falando de uma ação de um fármaco antihipertensivo, ou seja, que diminui a pressão, para tratamento da hipertensão arterial. Vocês estão com a pressão muito elevada. Quando você inibe a reabsorção de sódio, você está diminuindo a quantidade de sódio que volta para o sangue, ou seja, você vai eliminar mais sódio na urina. Com isso, você vai eliminar mais água também. Diminuindo o volume de água no leito vascular, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos, eu estou diminuindo o quê? A força sobre a área. Se eu diminuo a força sobre a área, o que vai acontecer com essa pressão? O que vai acontecer? Diminui. Perfeito, Eduardo. Diminui. Então, se o indivíduo estava hipertenso com uma pressão de 150, por vezes só com o diurético, não estou dizendo que só seja o diurético, tá? Mas o diurético vai diminuir essa pressão. Vai tentar trazer para níveis normais, 120. Entendeu? Porque a água tende a acompanhar o sódio. Se você diminuir a reabsorção de sódio, ou seja, diminuir a quantidade de sódio que volta para o sangue, ou seja, se você excreta mais na urina mais sódio, você tende a excretar mais água também. Essa é a tendência. Foi? Então, o que nós vimos hoje? Né? Os objetivos, por exemplo, da aula de hoje. Entender o conceito de pressão sistólica e diastólica. Nós vimos 120 por 80, entendemos o mecanismo. Então, entender o mecanismo que gera a pressão arterial também é objetivo, então a definição, entender esse mecanismo. Né? E conhecer os mecanismos de controle da pressão arterial. Controle rápido, ou também conhecido como controle neural da pressão arterial, e o controle lento, que não tem nada de lento. Né? Ou, né, endócrino, ou humoral da pressão arterial. Muito comum falar em regulação lenta. Mas ela é lenta, depende do parâmetro, tá? Porque não tem nada de lento. É porque o neural, rapidamente, em segundos, está ativado. Esse aqui pode demorar horas para chegar e ficar bem. Por quê? Depende da secreção de hormônio lá no rim, da conversão de um substrato em angiotensina 1. Depois esse angiotensina 1 tem que circular e alcançar os pulmões. À medida que alcança os pulmões, é convertida em angiotensina 2. E depois a angiotensina 2 vai ter todo aquele efeito sistêmico, ou seja, em vários lugares, né? Inclusive nas glândulas, efeito no cérebro, lá no hipotálamo. Certo? Então, não tem nada de lento. É porque, comparado ao neural, ela é mais lenta. Uma resposta que exige uma reação química. Etapas de reação química. Várias etapas. Deu para entender isso, gente? Ficou claro? Esses são os objetivos da aula.
Algo, se for da medida da pressão arterial, tem que saber medir a pressão arterial? Não, não é o objetivo da aula de hoje. É só para te dar uma ideia, por curiosidade. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom. A gente para por aqui. Semana que vem, sem problema, se pintar pode me falar. Eu não sei se vai estar o grupo, a turma A. Acho que está dito por grupo, né, Beatriz? Semana que vem nós temos a prática, né? Se tudo correr bem, teremos a nossa primeira prática desse ano. Em princípio, a turma vai ser dividida, né? Tá? Eu vou conversar com o professor Alfredo, porque a gente tem que dar um espaço, já participar dessa prática no ano passado. Posso sim. Vou fazer, eu não vou botar todos, não, tá? Mas tem que me cobrar, senão eu esqueço. Pode falar comigo que eu vou selecionar os slides que eu usei para também não causar confusão, né? Eu vou conversar também com o professor Alfredo